Prontinho, gravação iniciada. Então, vamos começar com nosso terceiro dia da segunda semana Mulheres no Indigenismo. Convido, então, a nossa palestrante de hoje, Lorena Rodrigues Soares. Boa tarde, Lorena, seja muito bem-vinda. Desde já agradecemos a sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos construídos no âmbito da pós-graduação Lato Sensu oferecida pela ENAP. Lorena, se puder, apresente-se para o nosso público e fale um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da FUNAI, os locais onde você já atuou, o que te levou a pesquisar sobre essa população indígena, que é a Potiguara. O microfone é seu, Lorena. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu sou Lorena, sou servidora da FUNAI há quase 14 anos já. Estou aqui desde 2010. Embora não seja uma servidora da área finalística, né? Etnodesenvolvimento sempre foi um tema que me interessou muito. A minha especialização, eu sou formada em jornalismo, eu sou jornalista de formação. A minha área de especialização tem correlação com a unidade onde eu trabalhava na época, que era a Coordenação Geral de Gestão Estratégica. Trabalhava especificamente na parte de organização, instrumentos organizacionais, enfim, planejamento estratégico, e a especialização não tem correlação com isso. Mas foi uma especialização em planejamento e estratégia de desenvolvimento. Então, o foco não era necessariamente planejamento estratégico, era planejamento de longo, médio prazo e grandes políticas de desenvolvimento nacional. Então, a minha abordagem, a minha questão em levar o etnodesenvolvimento para ser pesquisado no âmbito dessa especialização é exatamente o fato de que boa parte do que a gente entende como desenvolvimento nacional exclui, né, consideravelmente as populações tradicionais, especificamente as populações indígenas, assim. Então, a minha ideia era exatamente tentar apresentar algum tipo de contraponto, de uma outra possibilidade de política pública e de apresentar aquilo que é, né, o forte do órgão que eu faço parte, que é a FUNAI, assim, com muitas questões, né, com muitas questões históricas, com muitas mudanças ao longo do tempo, mas o etnodesenvolvimento vem se consolidando como uma política pública já há algumas décadas, e a minha ideia era exatamente levar esse conteúdo para essa discussão das estratégias de desenvolvimento nacional, que era o que estava sendo debatido ali no bojo dessa especialização da ENAP. Então, foi uma especialização assim, multidisciplinar, tinha um foco muito grande em algumas questões de economia, em análise comparada, em alguns casos, enfim, de grandes políticas nacionais de diferentes países. Tinha uma equipe bem estruturada do IPEA, também da Unicamp, e tinha algumas pessoas da rede SIST, que é uma rede de pesquisa interdisciplinar da UFRJ, e que fala sobre arranjos produtivos locais. E aí é exatamente essa abordagem que eu tento trazer aí para o trabalho desenvolvido pelos Potiguara da Paraíba, ali na Baía da Traição. Ótimo, Lorena. Lorena, em 2023, a gente promoveu a primeira Semana Mulheres no Indigenismo. E naquela ocasião, nós contamos com a palestra ministrada pela servidora Rosimar Ferreira de Sena Oliveira, lá da CR Nordeste 2. A palestra dela foi a participação indígena na cadeia produtiva da castanha de caju, o caso do grupo familiar Mendonça Potiguara, do Rio Grande do Norte. Quem não acompanhou a primeira Semana Mulheres no Indigenismo de 2023, vocês podem pesquisar lá no YouTube o canal do Centro de Formação em Política Indigenista, que vocês vão encontrar a nossa playlist com todas as palestras que foram promovidas no ano passado, tá? Voltando aqui, o trabalho que a Rosimar fez, ela trabalhou com esse grupo, né, familiar Mendonça Potiguara, embora não seja a mesma localização geográfica, porque você trabalhou com os potiguaras da Paraíba, né? No caso do estudo da Rosimar, foi Mendonça Potiguara do Rio Grande do Norte. E no trabalho acadêmico dela, ela identificou que, durante as pesquisas, né, identificou que esse grupo estava em situação preocupante de vulnerabilidade econômica, social, ambiental, sanitária.
durante as suas pesquisas, porque você fez pesquisa de campo também, né, para poder realizar o seu trabalho, você identificou também que os potiguaras da Paraíba também passam por situações de vulnerabilidade, tanto quanto os potiguaras do Rio Grande do Norte, e a questão de termos potiguara no Rio Grande do Norte, potiguara na Paraíba, a gente pode entender como a mesma etnia ou não? Existe uma diferenciação ali, questões culturais mesmo entre esses dois grupos? Olha, do ponto de vista de vulnerabilidade social, econômica, né, a terra da Baía da Traição é uma terra muito grande, muito extensa. E a carcinicultura, que é o cultivo de camarão, é só uma das alternativas de atividade econômica dessa comunidade. Então, na verdade, assim, eu estudei somente esse ciclo aí de produção dos camarões, né? Na terra indígena. Eu não avancei para outras partes do território, que inclusive não estão tão próximas assim do mar e do mangue. Nessa região onde há produção de camarão, a geração de renda em função, inclusive, assim, da capacidade de retorno financeiro dessa atividade, é, a estrutura econômica da comunidade, ela me pareceu bastante estabilizada. Não me parece uma comunidade em situação de vulnerabilidade extrema, assim. Né, existe uma quantidade muito grande de pessoas realmente organizada em torno desse arranjo produtivo ali do camarão. Mas, como eu disse, é uma terra muito grande, muito extensa, eu não poderia falar por toda ela, pela situação de todo o território da Baía da Traição, dos Potiguara da Baía da Traição, tá? Existem diferenças ali, com certeza, né, nessa extensão de território, mas eu não teria como falar disso. Sobre a comparação entre os Potiguara da Paraíba e do Rio Grande do Norte, eu também não tenho esse grau de especialização, então por isso que eu já fiz esse preâmbulo, né, para dizer que eu não sou uma servidora da área finalística, não sou antropóloga, então a minha pesquisa foi exclusivamente um campo com os carcinicultores potiguaras, né? Então eu não entro muito nessa seara, eu falo do que eu pude vivenciar com o impacto social e econômico da carcinicultura lá, nessa localidade, né? Circunscrito ali nesse espaço da terra indígena, já fazendo essa ponderação aqui, de que é uma terra que tem outras atividades econômicas, tá? E tem um histórico, inclusive, bastante denso aí de arrendamento, enfim, tem uma história bastante específica, né? O território da Paraíba. Então, eu não posso afirmar categoricamente, né? Acredito que sim, obviamente tem uma correlação, nomeiam-se da mesma maneira, né? Então, certamente tem uma correlação histórica, essas duas populações estão muito próximas para que não tenham, né? Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas eu não posso afirmar com categoria, assim, né? Não tenho viés antropológico suficiente repertório antropológico suficiente para isso. Certo, Lorena. De toda forma, a gente pode matar essa curiosidade assistindo a palestra do ano passado. A palestra da Lorena vai ficar gravada, então dá para assistir a palestra depois, outras vezes. Eu convido vocês também a acessarem os trabalhos acadêmicos dessas servidoras, né? O da Rosimar já está na base da Biblioteca Curti Nimuendaju, da FUNAI, vocês podem acessar lá e pesquisar pelo nome da servidora. O da Lorena também já está na base da biblioteca da FUNAI. O link a Mônica já colocou aqui no chat. Então, a gente vai acompanhar agora a palestra da Lorena, Etnodesenvolvimento e a inserção de populações indígenas em arranjos produtivos locais, o Camarão Potiguara da Paraíba. E depois aprofundem o conhecimento de vocês a partir da leitura do trabalho acadêmico das servidoras. Quem sabe daí já não surge um insight até para novos estudos que possam trazer essas diferenciações entre as duas comunidades, ou outra forma de etnodesenvolvimento que elas praticam, e seja um novo tema, né, também para as próximas edições da Semana Mulheres no Indigenismo. Vamos começar então, Lorena? Vamos lá. Marca a postos para fazer o compartilhamento da apresentação. É com você, Lorena. Eu ainda não estou vendo a apresentação aqui na tela compartilhada. Ela já está? Ele tá fazendo o compartilhamento. Ah, tá.
Então, vou aguardar aqui para eu seguir meu roteiro, que eu sou nervosa, gente. Eu preciso de roteiro. Aí. Bom, então vamos lá, né? Pode passar, por favor, Henrique, ao primeiro. Essa é a minha página inicial aí, o meu recorte inteiro, né, do trabalho. Então, vou falar um pouquinho da experiência de pesquisa, né, da metodologia e das características do trabalho de campo. Como metodologias, né, e técnicas de pesquisa utilizadas, eu escolhi uma abordagem de estudo de caso, né, que é um tipo de abordagem que não vai permitir que a gente produza generalizações ou estatísticas, né, estruturadas, mas permite a construção de categorias analíticas e a observação do fenômeno, a partir do seu próprio contexto. Então, a minha ideia, como eu já havia dito, era exatamente entender o fenômeno da carcinicultura potiguara, que nesse caso, apesar de ter uma correlação com a ancestralidade deles, não é uma prática tradicional, né? Então, eu queria observar esse fenômeno nesse contexto da população, como ele foi introduzido, como ele se desenvolveu, como ele está estabelecido ainda hoje, né? Para isso, então, eu estudo desse caso específico, né? Eu não tinha a menor pretensão de produzir alguma generalização que pudesse ser estendida a qualquer outro tipo de estudo. Óbvio que pode, as categorias analíticas estabelecidas ao longo do estudo podem servir de base, enfim, mas a intenção não era produção de generalização. Para executar esse trabalho, eu optei por fazer observação participante. Então, eu fiz uma fase inicial, óbvio, de estudo bibliográfico, né, de tentativa de aprofundamento. A escolha desse objeto de pesquisa, acho que eu esqueci de responder essa questão lá no início, quando a Elô me perguntou. A escolha desse objeto de pesquisa tem correlação com duas experiências minhas aqui na FUNAI. A primeira, ainda na CGGE, mas na área de diagramação. Eu trabalhava com a diagramação de alguns produtos acadêmicos, enfim, produzidos alguns relatórios produzidos pelos servidores da FUNAI, e um desses trabalhos foi exatamente o etnomapeamento dos Potiguara da Paraíba, que fala dessa terra, fala desse território, da ocupação desse território, da transformação desse território ao longo do tempo, traz uma descrição do calendário de produção dessa população, das atividades tradicionais, das não tradicionais. Então, quando a gente tem a experiência de diagramar, né, editorar um material escrito, a gente acaba fazendo a leitura dele. Então, sempre foi um tema que me interessou muito, sempre me chamou muita atenção, esse território em específico. E, casuisticamente, naquele período, eu acabei em contato com a equipe da CGEtno, conhecendo um pouco mais do que estava se passando na Câmara Técnica, da Câmara de Conciliação, perdão, que tinha sido estabelecida pela AGU, em função do condicionante ambiental envolvendo a carcinicultura dos potiguara, tá? A gente vai chegar lá, mas assim, já adianto que é uma atividade de impacto ambiental considerável. Essa área, essa região onde os potiguara estão, é uma região de tripla afetação. A gente tem uma APA e uma ARI, ali nesse ponto. Tem uma área de proteção do peixe-boi marinho, né, que converge ali com a terra indígena. Então, isso faz com que haja uma problemática, não só entre os indígenas e os órgãos ambientais, mas entre a FUNAI e os órgãos ambientais, né? A FUNAI tentando viabilizar essa atividade e os órgãos ambientais vendo ali uma problemática grave que precisaria ser que precisaria interromper essa atividade. Então, em função de todos esses questionamentos, instaura-se uma Câmara de Conciliação na Advocacia Geral da União para tratar do tema, e é a partir desse assunto que essa área, essa região, essa terra indígena, tão recortada ali por tantas questões, volta a me interessar. E acabei levando ela para o meu projeto de pesquisa. Então, para mim, era tudo muito ainda abstrato. Eu nunca tinha trabalhado com os potiguara, nunca tinha feito trabalho de campo. Então, por isso, era muito necessário que eu fizesse observação participante, porque eu precisava estar lá, eu precisava vivenciar isso com eles, né? Então, eu precisava compreender esse contexto,
né, no qual eu queria observar o fenômeno que é a carcinicultura potiguara. Precisava entender as rotinas sociais, porque às vezes o que para a gente, ou para a pessoa que, né, tá naquele convívio, é muito trivial, pode ser uma coisa que é absolutamente inovadora, ou uma coisa que é totalmente específica, que você não encontra em outro contexto e tal. Então, a minha ideia de fazer uma observação participante foi essa, né? Conhecer melhor essa estrutura de relações e essa rotina dos potiguara no ambiente da carcinicultura. À época, meu filho era muito pequeno, e aí eu tive algumas parcerias muito importantes nesse trabalho de campo de observação participante, e uma delas foi a minha mãe, que foi comigo, porque eu estava amamentando e o Paco precisava estar comigo nesse trabalho de campo. Então, minha mãe e meu filho foram meus auxiliares de pesquisa ao longo também desse trabalho, tá? Pode passar, Henrique, por favor. Bom, essa fotinha aí é de um tanque, tá? De criação de camarão, um tanque que está na fase de secagem. É, e aí, falando um pouquinho mais desse trabalho de campo, né? Eu conduzi entrevistas semi-estruturadas, agora que eu estou vendo que está entrevistas, gente, desculpa, eu sou disléxica, eu juro que eu tento corrigir, mas às vezes eu olho 1000 vezes e ainda sai errinho. Então, enfim, eu organizei meu trabalho de campo com entrevistas semi-estruturadas. Entrevistas estruturadas seriam excessivamente formais, não era minha intenção que a minha relação de campo fosse formal, até mesmo porque eu tinha um tempo muito curto de trabalho. É, o trabalho de campo envolvia também o fato de eu ser agente pública, né? E eu tive, assim, uma ajuda muito grande dos servidores da CGETNO para que eu realizasse esse trabalho de campo. Então, foi uma parceria excelente, assim, a equipe da época me ajudou demais. Então, além de fazerem esse trabalho documental junto comigo previamente, né, me munindo, porque eles foram as minhas primeiras entrevistas, né? Então, eles me municiaram de todo o conhecimento que eu poderia ter previamente sobre essa comunidade. Além desse trabalho prévio, eles foram meus parceiros de campo também. O Wagner Senna e o Osmar, que continuam na equipe da CGET, estiveram na Bahia da Traição no mesmo período que eu, fizeram questão, inclusive, de permanecer um dia mais de campo para que eu pudesse fazer esse recorrido no território com eles. Então, foi uma parceria muito importante também para que essa pesquisa acontecesse. Eles foram os meus grandes informantes, né? Na observação participante, eles foram exatamente, fizeram esse papel do informante, né? Que me vincula a esses entrevistados. Então, eu pude construir um vínculo realmente ali de confiança e de interesse, porque os indígenas tinham interesse que aquela área, que aquela atividade fosse estudada. Eles viam aquilo como uma possibilidade de aceleração, de disseminação de informação sobre a atividade de carcinicultura, que eles queriam tanto sair do imbróglio, né, legal do licenciamento ambiental dessa atividade, da discussão com os órgãos ambientais. Então, para eles era super interessante que uma servidora da FUNAI estivesse pesquisando aquilo, pudesse, de alguma forma, divulgar a relevância daquela atividade para eles, tá? Pode passar, por favor, Henrique. Bom, e aí eu vou aqui aos meus principais conceitos, né? Bom, o principal conceito, né, que norteia esse trabalho é o etnodesenvolvimento. Então, a minha base de referência foi o Stavenhagen e o trabalho dele de 1984, que vai fazer um recorrido histórico, né, sobre a acepção de desenvolvimento, o que é desenvolvimento, o que caracterizaria desenvolvimento. Deixa eu só pegar minhas folhinhas aqui. Então, assim, ele vai trazer essa visão histórica de desenvolvimento que está muito relacionada com uma rejeição do pluralismo étnico na formação do Estado, porque o desenvolvimento nacional, ele pressupõe essa unicidade de nacionalidade, de identidade nacional, de língua, né, de cosmovisão, enfim, de referências históricas, de símbolos nacionais. Então, diante dessa lógica, é óbvio que o pluralismo étnico vai ser visto como um entrave, né, e não
parte, ou uma condicionante, ou, enfim, mais uma parte que pode ser incorporada, né? Era uma parte que deveria ser rechaçada. Sobretudo num país de origem colonial, né? Em que você tem uma formação de Estado que é colonial. Então, assim, a ideia é que os povos indígenas, de maneira geral, estão no passado. Eles fazem parte de um passado que, para fundar essa nova nação, a gente precisa abandonar. Espera-se superar isso, né? Essa pretensão universalista do desenvolvimento. E aí o Stavenhagen traz a ideia de desenvolvimento alternativo, que fala muito da elevação de vida dos mais pobres, da necessidade de responder mais às necessidades internas do país do que um sistema externo de exportação, a utilização de recursos locais, a garantia de participação dos diversos atores. Mas ainda assim, quando você fala disso dentro da teoria econômica, você tem um centro no indivíduo, né? O indivíduo é a unidade de análise do desenvolvimento alternativo, tá? Ele permanece sendo unidade de análise. Quando você fala de comunidades indígenas, você está falando de comunidades. Nem sempre o indivíduo vai ser o centro de análise, né? Você vai ter perspectivas coletivas muito mais evidentes do que nas sociedades ocidentalizadas e ocidentais. Eu trago até um relato de uma experiência que eu tive quando eu fui estudar em La Paz, na Bolívia, muitos anos atrás. E aí, em uma manifestação de indígenas que a gente estava acompanhando, enfim, eu como jornalista, a gente estava na escola de cinema, então a gente estava fotografando, fazendo a cobertura da manifestação, e o relato de um indígena era o seguinte, a gente estava próximo do período de referendo relacionado ao Evo Morales, tá? O referendo da nova Constituinte. E aí o relato de uma das indígenas era assim: eles querem impedir que a gente pense um Estado com outro viés, né? Falando muito sobre a questão da cidadania, de que a gente vai rever ou revisitar o que é a política não, perdão, o conceito de cidadania constitucionalmente estabelecido na Bolívia, né? A gente estava falando da fundação de um Estado plurinacional naquele momento. E aí o relato dela a gente, leia-se indígenas, não estamos centrados na cidadania, nós estamos centrados na ideia de comunidade. Então, aí você vê que há um choque mesmo, uma relação. E aí não digo que sejam conceitos que sejam díspares ou opositores, né, nesse caso, mas o relato dessa indígena me chamou muita atenção nesse momento, assim. Quando eu comecei a ler Stavenhagen, eu fiz essa associação, né, de que para a economia o centro é o indivíduo, o centro é o cidadão, porque o cidadão é um indivíduo necessariamente, e para as comunidades indígenas né, tradicionais, talvez esse não seja realmente o foco seja a ideia de comunidade, coletividade, mais do que a ascensão individual. Além disso, além desse conceito, eu trouxe o trabalho do Verdun, né, que é um pouco mais recente, tá aí nos anos 2000, e que corrobora muito essa ideia do Stavenhagen sobre sobre o etnodesenvolvimento, tendo como centralidade essas populações e as demandas dessas populações, e não essa ideia de desenvolvimento alternativo que ainda está muito centralizada no indivíduo, né? E o que o Verdun faz é falar o seguinte, é falar de que os indígenas estão no tempo presente, eles se colocam no tempo presente, né? Então, ele não é aquele indígena que está no passado, é um indígena de museu, né? Que é muito elevado como grande símbolo nacional, mas que quando você pensa nas grandes linhas de desenvolvimento do país, eles estão sempre fora das estruturas, né, de participação. Então ele põe os indígenas, né, como a música do Paulinho da Viola, no mundo de hoje, meu mundo é hoje. Então para ele, né, ele tem essa visão assim. E aí pensando nisso, o Verdun ele instrumentaliza, ele traz uma outra questão que é exatamente instrumentalizar, falar como é que a gente vai desenvolver isso. E aí ele sugere, né, essa ferramenta que é a comunidade de argumentação.
que é uma comunidade formada por indígenas, técnicos e agentes públicos, pensando nessas grandes linhas do que será o etnodesenvolvimento, ou do que será a participação das comunidades indígenas tradicionais, né, na conformação do país, na conformação do Estado, na conformação das políticas públicas, enfim. Nada mais atual, né? É de 2006 e nada mais atual do que o que a gente está vivendo agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, enfim, sendo estruturado na Esplanada. Então, acho que tem essa vivacidade, o que propõe o Verdun, e se permanece, assim, bastante coerente com a nossa realidade até hoje. Além desses conceitos, gente, eu falei um pouquinho do que são os arranjos produtivos locais. Os arranjos produtivos locais, eles são um conceito que surge na rede CIST, como eu já tinha falado lá no início, que é uma rede de trabalho de pesquisa interdisciplinar fundada lá na UFRJ em 1997, tá? E ele propõe essa lógica dos arranjos produtivos locais como uma unidade de análise para a gente entender as cadeias produtivas e as relações que são conformadas no entorno dessas cadeias produtivas. Tá? Então, ele pode ser um arranjo super complexo e formalizado, mas ele pode ser um arranjo menos estruturado. Então, pensando nisso, eu olhei, né, para todo esse trabalho dos Potiguar e pensei, pô, talvez não seja um arranjo produtivo local nos moldes que a Rede Siste mapeia em grande escala, porque a Rede Siste tem inclusive mapas dos grandes arranjos produtivos locais brasileiros, que tem pesquisas recorrentes, enfim. Mas ele se encaixaria seguramente como um arranjo produtivo local menos estruturado, inclusive do ponto de vista de inovação, porque ele pode, no limite, assim, trazer uma série de inovações, tanto no campo normativo, né, com essa possibilidade do licenciamento ambiental, que é inédita de uma atividade de uma atividade econômica executada em terra indígena pelos próprios indígenas, não por um agente externo, quanto do ponto de vista, inclusive, da distribuição de propriedade, né, do uso dessa propriedade um pouco mais coletivo e da distribuição de renda que isso gera dentro da comunidade, tá? Pode passar, por favor, Henrique. Bom, aqui eu fiz um recorridozinho, porque quando a gente fala desse desenvolvimento da lógica do etnodesenvolvimento, do ponto de vista teórico, o Estado brasileiro também acompanha isso quando a gente vai falar de política pública, de política indigenista, né? Então, lá em 1910, a gente tem a fundação do primeiro serviço ali que vai atender as populações tradicionais, que é o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Então, é um serviço que está voltado para uma política integracionista, né? Tá lá naquele período inicial que o Stavenhagen descreve, de desenvolvimento, né? De tutela do índio do passado, do índio de museu. Então, tá muito nesse lugar de assimilação, tá ainda no lugar de imposição de atividades de atividade agrícola para essas populações, né? Não, eles têm que se sedentarizar, eles têm que fazer agricultura, fazer roça. É isso que é bom, a gente está em outro estágio evolutivo, nós, como sociedade brasileira, a gente tem que ensinar para eles, né? Também tem a coisa de arregimentar essas populações para trabalhar em determinadas regiões do interior do Brasil, né? Porque isso também era feito. Então, foi uma estrutura estatal criada em função, inclusive, de repercussões internacionais sobre a situação das populações indígenas no país. Então, você veja que é uma questão que ecoa, inclusive, internacionalmente há muito tempo, né? Então, foi essa proto-política indigenista aí, em 1910, que foi estabelecida com SPI e LTN. Logo na sequência, em 1918, a gente tem o Serviço de Proteção ao Índio. Aí você já tem uma visão um pouco mais romantizada. Não, eles são, né, sujeitos dignos de integrar esse país, mas ainda numa visão muito romantizada e muito tutelar, né? Essa tutela só vai se romper bastante mais adiante. E o SPI permanece aí por muito tempo, inclusive contribuindo para as atividades de arrendamento de terra, né? Práticas que foram se perpetuando ao longo de muito tempo e que hoje geram uma dificuldade tremenda para a política indigenista de Estado lidar, resolver, enfrentar.
E em 1967 a gente tem a criação da FUNAI, ainda com todo esse resquício de trabalho tutelar e tudo, mas a gente vai ter um início de refundação ali na Constituição de 88, né, com 231 e 232, com uma revisão dessa ideia de tutela. Então, você veja que tudo isso, todo esse recorrido que veio sendo feito sobre o que é o papel do etnodesenvolvimento, o que é pensar o desenvolvimento nacional, o Estado veio devagarzinho fazendo essas incorporações também e transformando o que é a política pública indigenista, né? É, a FUNAI passa a atuar nessa frente de etnodesenvolvimento, com esse nome mais formalmente. Eu acredito que só em 2009, né, gente, com a reestruturação, agora eu não estou segura, tá? Mas então, isso vem aos poucos sendo incorporado no que é a atuação estatal. Pode passar, por favor, Henrique. E aí, aqui só uma situação da Helena Lastres, que é uma grande pesquisadora aí dos arranjos produtivos locais. Onde houver produção de qualquer bem ou serviço, sempre haverá um arranjo em torno da mesma. Então, tais arranjos variarão desde aqueles mais rudimentares àqueles mais complexos e articulados, como eu já havia citado. No caso dos potiguara, é um arranjo com uma natureza um pouco mais rudimentar, mas que, dentro do contexto em que ele se insere, tem um impacto, assim, tremendo, né? Essa fotografia também é de lá, e aí, ao contrário da primeira fotografia, esse é um tanque de cultivo de camarão cheio, tá? Ele já está na fase... aí as larvas já estão no tanque, já estão sendo alimentadas, estão em fase de engorda. Pode passar, por favor, Henrique. Bom, então vamos falar um pouquinho do território potiguara, né? É, as populações indígenas do Nordeste, de maneira geral, são populações indígenas de contato muito, muito antigo e muito intenso com a população não indígena, né? Então, faz parte da história dessas populações esse processo muito antigo de recorte do território, de disputa territorial e de alguma maneira isso vai caracterizando também, né? Isso vai construindo características muito peculiares e muito típicas das populações ali do Nordeste, a ponto de você construir historicamente um apagamento muito grande dessas populações. Ah, mas tem índio no Nordeste, mas tem índio na Paraíba, mas ele é indígena mesmo? Então, isso são questões muito recorrentes, né, para qualquer comunidade indígena dessa região. Com os potiguara não seria diferente. Ao longo da história deles, eles enfrentaram, primeiro aí, falando de uma grande indústria dessa região, a instalação da Companhia de Tecidos do Rio Tinto, que pertencia à cadeia nacional de lojas aí das casas pernambucanas, tá? Eles tinham uma fábrica enorme nas proximidades aí do território potiguara, inclusive utilizavam mão de obra potiguara. Eles drenaram uma boa parte do rio Mamanguape, que é esse rio que está ali na região, derrubaram muita mata nativa, e avançaram sobre o território indígena, tá, ao longo desse período ali de permanência. Além disso, além dessa presença forte aí dessa empresa de tecidos, a gente tem a cana-de-açúcar nessa região, que é muito forte há muito tempo, né? É, e existiam disputas muito diretas entre a população potiguara e os produtores de cana-de-açúcar. Então, você tem um crescimento, inclusive, ali nos anos 70 e 80, com o Programa Nacional do Álcool, né? Que, que, que expande bastante esse cultivo da cana-de-açúcar. Aí muda o perfil do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, né? Que historicamente tinha outra finalidade. E, e aí o que acontece? Boa parte dessas áreas ocupadas por fazendas de cana, essas partes que foram sendo tomadas, né, dos potiguara por essas grandes indústrias aí da região, elas foram fruto de retomadas em momentos posteriores pelos potiguara, né? Então é bem interessante essa característica do território, principalmente ali na beira-mar, na Baía da Traição, porque tem muitas, inclusive, casas de veraneio que fazem parte dessa retomada, que é um caso de veraneio, assim, de famílias mais abastadas aí da Paraíba, enfim, e que foram para o saco da retomada dos potiguara ao longo dessa reocupação do território.
Então, assim, isso é muito característico. Tem umas casonas enormes ali em algumas aldeias, principalmente em Coqueirinho, enfim, que está mais à beira-mar e tal. Então, isso caracteriza muito o território, esse processo das retomadas, né? Porque é um enfrentamento muito direto dos indígenas, e há uma necessidade muito grande deles também de retomamos, a gente precisa ocupar esse espaço, é nosso, a gente precisa construir novas aldeias, a gente precisa construir novas casas, a gente precisa se estabelecer aqui. Então, isso também gera um vínculo muito forte deles com esse espaço, né, de existência, de reprodução social e cultural, assim. Esse território, ele pode deixar aí, tá ótimo, Henrique, mas eu vou só falar aqui das outras atividades. Então, esse território, ele vai ser entrecortado, né? Não só pelo cultivo de camarão, aí apesar de não ser tradicional, mas você também tem grandes roças, assim, áreas extensas de roça, de macaxeira, inhame. Quando eu fui, eu passei, assim, por algumas delas, mesmo de longe, não visitei, porque não era meu foco de análise ali. Tem muitos locais que têm árvores frutíferas, os quintais das casinhas, assim, são muito cheios ali de ervas e frutas, enfim, essa relação é, deles com esses microespaços, mas também tem os espaços coletivos de plantio, tem muita melancia e, por incrível que pareça, tem muita cana-de-açúcar também, em alguns pontos da terra indígena. Não é mais fruto de arrendamento, pelo menos não era no momento que eu fui fazer o trabalho, mas existia também bastante plantio de cana-de-açúcar na região mais alta da terra, quer dizer, que está mais distante aí da praia, tá? Que é isso, por mais contraditório que seja, né, você fazer uma retomada nas fazendas de cana e depois os próprios indígenas produzirem essa cana-de-açúcar, quer dizer, a produção é usufruto deles, e além de tudo, é uma atividade que é, tem muito retorno econômico. Então, para eles, acaba sendo uma atividade interessante, que tem um apelo para que seja incorporada nas roças aí tradicionais ali, nas roças tradicionais, não, nas roças da terra indígena, né? Bom, então falando agora um pouquinho da carcinicultura. A carcinicultura é uma atividade que começa de uma forma quase acidental, com a migração de larvas de camarão para os tanques de peixe, começa na Ásia, né? É, E, em função disso, eles acabam percebendo ali um crescimento conjunto entre peixes e camarões em alguns lugares. O consumo de camarão é muito antigo, inclusive entre os potiguara, né? Que como é, 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 se traduz potiguara do tupi é comedores de camarão, então é uma fonte de proteína tradicional, tanto aqui para os indígenas brasileiros, como em outras partes do mundo é uma fonte de proteína tradicional também. Mas até a década de 1930, não haviam muitas pesquisas desenvolvidas para o cultivo dele em cativeiro. Isso foi iniciado lá em 1930 no Japão. Eles tentaram algumas espécies, não funcionava em cativeiro, e aí foi quando eles descobrem a Litopenaeus vanamei, que é a única espécie cultivada em cativeiro até hoje, tá? Até os dias de hoje. No Brasil, são criados projetos com essa finalidade na década de 1970, principalmente na região Nordeste, que é a região com maior faixa litorânea ali disponível e com a possibilidade de cultivo bem forte, né, desse tipo de crustáceo. Também tiveram algumas falhas, enfim, no início, até se descobrir, até se fazer a introdução dessa espécie que realmente prolifera bem em cativeiro. Em 1980, a gente tem projetos de produção comercial grande, e aí faz-se a seleção dessa espécie que vive bem para o cultivo fechado aí, né, não natural. O Nordeste ainda é a região de destaque de carcinicultura no Brasil. A Paraíba é o sétimo maior produtor nacional, tá? Então, vejam que, na verdade, o arranjo produtivo da carcinicultura no Brasil, ele está ali nessa região onde estão também os potiguara. Então, a carcinicultura certamente, no Nordeste, um arranjo produtivo local de muita relevância, né? É um arranjo produtivo de muita relevância para toda a macro-região, né? É,
Os potiguar, então, eles vão se inserir, eles vão ser uma parte desse arranjo produtivo, entendendo a capacidade que existia ali, né, dentro da estrutura geográfica em que eles estão, eles falaram, isso aqui é uma possibilidade de cultivo que pode ter um retorno financeiro interessante para nós. Então, eles se inserem nesse arranjo produtivo. Só que eles criam um subsistema. Eles criam um subsistema que é deles, assim, que é característico deles, que tem uma lógica de distribuição de propriedade que é característica deles, enfim. Pode passar, por favor, Henrique. Então, qual seria, né, esse subsistema potiguar aí de produção de camarão? É, pelo que eu conversei com eles ao longo das entrevistas, o consumo de camarão, como eu havia dito, né, o camarão como fonte de proteína para os potiguara é tradicional. Eles pescam muito nos canais, tá? Isso eu também cheguei a ver, não consegui fotografar, mas eu cheguei a ver. Até hoje eles ainda pescam muito nos canais, utilizando uma técnica que eles chamam de pulsar. E esse camarão selvagem, digamos assim, é um camarão preto. É diferente realmente do camarão que está nos tanques, tá? É, e até hoje ele é consumido por eles. Mas óbvio que, como a oferta de camarão em cativeiro hoje é abundante dentro da comunidade, eles também consomem em grande escala esse camarão que é produzido nos tanques, mesmo dentro da terra indígena. Em 1990, existem os primeiros registros aí do início da atividade na terra indígena, tá? É, eles relatam, eles trouxeram para mim o relato de que foi o esposo de um indígena que veio do Rio Grande do Norte, conheceu a técnica e levou aquela técnica para dentro da aldeia, tá? É, em conversa com os técnicos da CGEtno, aí complementando, né? Trazendo visões de diferentes agentes sobre o mesmo fenômeno. Eu acabei descobrindo que também teve uma certa atividade de arrendamento inicialmente, tá? Para a construção dos tanques e tudo mais, quer dizer, havia um potencial econômico na região. Os indígenas inicialmente não tinham recursos para fazer isso, então, né, aí tem um agente externo que acaba entendo o recurso, acaba se apropriando desse espaço, né? É, já existiam tanques de criação de peixe na terra indígena, pelo que eles relataram, e aí alguns desses tanques foram aproveitados, né? Mas novos tanques também foram abertos. O que eles fizeram? Eles delimitaram a área de ocupação dessa atividade econômica, em assembleia. E as assembleias decidiram a distribuição desses tanques. Então, eles decidiram: olha, essa área vai ser ocupada pela carcinicultura. Né? Então, assim, eh, as áreas para cada cultivo estão bem delimitadas também ao longo da terra indígena, né? Sejam eles tradicionais ou não tradicionais. Então, eles decidiram isso em assembleia e fizeram a distribuição de tanques. E essa distribuição de tanques, gente, ela é compartilhada. Então, existem tanques, né, segundo todos os relatos que eles trouxeram, que pertencem a várias famílias. E essas famílias se revezam na produção de camarão ao longo das cheias e esvaziamentos dos tanques. Então, é realmente uma característica muito específica desse arranjo que você tem essa circulação aí de famílias, né? Então, cada despesca vai beneficiar um grupo familiar diferente, tá? Ao longo do ano. É, Lá em 1998, eles relataram também que houve um incentivo aí do governo do estado, tá? Com o projeto Cooperar. E esse projeto financiou, era um projeto que tinha dinheiro do Banco Mundial também, e entrar nesse projeto Cooperar, tá? De iniciativa do governo do estado da Paraíba, permitiu a eles, inclusive, colocar energia elétrica em alguns tanques que não dispunham disso. E até hoje as instalações estão lá. Mas a maioria dos tanques não tem energia elétrica. É, assim, são bem simples mesmo, os arredores são muito simples, né? A contenção é muito simples, inclusive eles estavam com um problema em um dos tanques que precisou ser desativado em função disso, porque aí, né, com uma baixa capacidade ali de estrutura, o impacto ambiental pode ser ainda maior da atividade, né? É,
Acho que eu já falei da coexistência dos outros cultivos e práticas tradicionais, né? Além do camarão, uso familiar dos tanques e geração de postos de trabalho. Ah, tá, geração dos postos de trabalho. Então, a gente tem aí essa circulação de famílias nos tanques. Então, você veja que ali embaixo eu coloquei uma linhazinha para a gente entender como é que é a produção de camarão. Então, primeiro a gente tem a secagem do tanque. Depois a gente tem a aplicação de cal, que é exatamente para trazer um equilíbrio de pH para aquela terra e para aquela área, e para combater a proliferação de micro-organismos que possa reduzir a qualidade da água, que possa trazer algum tipo de aumento de doença e mortandade das larvas de camarão que vão ser colocadas no tanque. Logo na sequência, você tem a captação de água. Essa captação de água é feita por canais que são, né, feitos ali do mangue que vão alimentar esses tanques, tá? Capta-se a água, só tem uma comporta, tanto para captação quanto para esvaziamento, tá? Desse tanque. É bem simples a estrutura deles. Eles captam a água, depois de fazer a captação do tanque estar completo, de você ter pelo menos uma lâmina d'água mínima, você vai fazer a introdução das larvas nessa lâmina d'água. Essas larvas são compradas de grandes viveiros, principalmente do Rio Grande do Norte. É, Introduz-se as larvas nos tanques e dali a 70 dias alimentando, tem uma diferença de alimentação ao longo desses 70 dias para fazer a engorda deles. E depois de 70 dias faz-se o que eles chamam de despesca, que é a retirada dos camarões para venda, para comercialização, tá? Depois da despesca, né, ao longo ali do processo de despesca, você também já vai fazendo o esvaziamento do tanque. Essa venda e distribuição, gente, ela pode se dar tanto em feiras locais, e aí, às vezes, famílias que não têm participação no uso dos tanques, né? Eles acabam pegando esses camarões e vendem, tá? Então, mesmo que eles não tenham uma participação direta ali no tanque, na despesca, enfim, eles não tenham essa renda direta, eles acabam sendo revendedores dessa produção localmente. Então, aí que vem essa segunda frente aí de distribuição de renda advinda dessa atividade, tá? Tanto das famílias que são donas, digamos assim, dos tanques, quanto daquelas que vão ser as revendedoras desses camarões depois. Além disso, tem as vendas para as grandes empresas, tá? Que quando eu estava lá, pude presenciar, vão caminhões enormes, porque tem que ser caminhão frigorífico, né? Muito perecível, uma carne muito perecível. Então, às vezes eles compram, às vezes não sobra para venda local. Eles compram assim, 8 tanques de uma vez, porque eles têm uma demanda muito grande, né? E aí eles compram toda a produção, praticamente, é, combinam com os indígenas para a fase da despesca, vão até a aldeia com caminhão frigorífico e fazem a compra de praticamente todo o estoque disponível, toda a produção disponível que eles têm, tá? Então, essas daí são as duas vias de venda e distribuição. Essa distribuição, principalmente para as grandes empresas, que acaba tendo uma coparticipação aí do que a gente chamaria de atravessadores, hoje em dia ela é feita por essa via e ela gera uma perda de lucratividade assim do produto dos indígenas, porque ele ainda não está licenciado. Então, é um produto é, que não tem licença, tá? Então, é uma atividade econômica que não tem licença ambiental para rodar. Essa é a realidade até hoje dos potiguara. Era lá em 2018, quando eu comecei a pesquisa, e continua sendo em 2024, tantos anos depois, porque a gente tem uma demora muito grande dos órgãos públicos de darem resposta a essa situação deles. Então, o ciclo produtivo, né, deles ainda está muito relacionado, ainda está muito imbricado com esse problema da regularização, tá? Da produção que não se deu por completo até hoje. Pode passar, por favor, Henrique. Eu vou falar só um pouquinho da condicionante ambiental, porque isso é uma das coisas realmente que mais trazem entrave, né, para os indígenas. Então, é uma área de tripla afetação, como eu tinha falado lá no início, é uma terra indígena, uma área de proteção ambiental e uma área de relevante interesse ecológico, né, que é uma área. Então, você tem essa tripla afetação, tem a área de proteção do peixe-boi, aliás, manguezal em geral é uma área de circulação do peixe-boi marinho, então o problema
dos órgãos ambientais e da proteção desse animal em específico não é só com os potiguara, em qualquer área de fazenda de camarão, porque elas sempre vão estar instaladas na região dos salgados e apicuns, né, que tá ali, que é esse bioma que está no entorno dos mangues, tá, gente? Então, é uma problemática, de fato, que está estabelecida, sim, não é exclusivo dos potiguara. Mas a gente teve uma alteração significativa no Código Florestal. E o Código Florestal traz uma permissão para que os apicuns e salgados sejam explorados com atividades como essa. Mas ainda há uma resistência muito grande dos órgãos ambientais de licenciar atividades nessas regiões, tá? E aí é por isso que não se conseguiu sair do imbróglio da regulamentação do camarão potiguara até hoje. Havia, como eu tinha mencionado, essa Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU. Chegou-se nas discussões que foram travadas aí ao longo do período de Câmara, chegou-se à conclusão de que seria feito um procedimento de licenciamento ambiental simplificado, dada a característica, inclusive, de quem é o empreendedor, que são indígenas, dentro de um território de usufruto exclusivo deles. É um arranjo produtivo que tem um impacto ambiental muito menor do que fazendas de camarão de extensão, não é uma fazenda de camarão de extensão. São tanques pequenos, a produção é pequena, é distribuída no território, então é uma atividade de impacto, mas comparativamente com atividade, com fazendas de camarão de extensão, assim, o impacto é infinitamente menor. Inclusive, a FUNAI já havia encomendado um estudo complementar de um especialista para fazer análise ambiental e apresentar para o órgão ambiental, tá? É o Luciano Amorim, eu, inclusive, bebi muito da fonte aí desse trabalho dele. Então, chegou-se à conclusão, na época aí da Câmara, que seria feito um procedimento de licenciamento simplificado e teria como agente, porque não pode ser coletivo, vejamos mais uma vez aqui a questão da coletividade versus individualidade imposta, mas não pode ser sujeitos, né? O procedimento de licenciamento ambiental tem que ser um sujeito específico, então a figura que centralizaria esse licenciamento seria uma associação. Eles criaram a associação, tá? A associação está viva até hoje, mas, de uma certa maneira, eu até conversei com Wagner Sena na CGET para me atualizar da situação. E, assim, a associação está até, de uma certa forma, esmorecida, porque tanto tempo depois eles formaram a associação, fizeram toda a documentação, apresentaram ao IBAMA, ainda em 2019, tá? E em 2024 a gente não tem uma resposta definitiva do órgão ambiental, isso porque é um sistema, é um processo de licenciamento simplificado. Então, é realmente uma atividade controversa, mas há uma resposta muito pouco efetiva do Estado, né? Porque se você também não licencia, você acaba perdendo muita capacidade, inclusive, de fiscalização e de regularização da prática dos potiguara. Olha, o tanque não está adequado, você precisa adequar tal estrutura sanitária. Então, assim, o Estado também perde um pouco essa capacidade como regulador e como fiscalizador da prática produtiva, né? Sem uma regularização oficial. Então, esse é o cenário que a gente tem até hoje e que para os potiguaras gera um prejuízo de várias ordens, seja esse prejuízo da desarticulação política da associação, seja um prejuízo do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de capacidade de distribuição do produto deles, né, e de reconhecimento de uma certa dignidade deles como produtores ali, como pequenos produtores, pequenos médios produtores aí de camarão, né? Pode passar, por favor, Henrique. Já estou terminando, gente. Bom, essa aí, gente, é uma foto de um dos tanques que realmente era bastante problemático, tá? Ele já estava, assim, muito próximo do mar e eles estavam fazendo muita barreira de contenção ali, porque foi um tanque construído numa área que realmente estava inadequada. E é um tanque que, né, nessa atualização que eu fiz aí com a equipe da CGET, eles me falaram que os indígenas já estavam realmente em vias de desativação do tanque, que eles já tinham visto que era um tanque que geraria muito problema, inclusive para o procedimento de licenciamento ambiental. Esse procedimento, ele ainda está em curso,
O IBAMA requisitou documentação complementar, a FUNAI agora, junto ao PNUD, né, e aí todo o programa do BRA, a gente tem recurso agora para contratar consultoria específica para fazer essa nova avaliação de impacto ambiental da atividade, tá? Tem um edital que foi aberto recentemente, na semana passada, e estão em processo de seleção de um profissional que vai fazer essa complementação de documentação que o IBAMA requisitou sobre o impacto ambiental aí da atividade, para ver se, enfim, a gente consegue encerrar o imbróglio da regulamentação da atividade aí da carcinicultura potiguara. Pode passar, por favor, Henrique. Bom, então aqui para encerrar, essa é uma fotinha da sede da Associação dos Criadores de Camarão Indígena Potiguara. Que imagine só que coisa incrível se essa galera tá com essa atividade produtiva regularizada, né? E coloca uma etiqueta numa bandeja dessa de camarão e fala: esse é o camarão fruto do trabalho dos indígenas potiguaras da Paraíba. Então, acho que isso também daria né, uma dignidade imensa para eles, assim. E esse é um dos trechos finais aí da minha conclusão do artigo, né, que eu produzi, de que a sustentabilidade de um bioma e da diversidade de fauna e flora pode estar associado à sustentabilidade das comunidades do entorno, não relegando esses grupos a uma visão impositiva sobre como bem viver o seu território tradicional de ocupação. Então, é essa a minha conclusão, né, de que a gente pode perfeitamente unir essa preservação de um bioma com a preservação da capacidade de uma comunidade de se estabelecer e estabelecer atividades econômicas que permitam a eles uma boa condição de sustentabilidade e sobrevivência, porque no caso dos Potiguara, a carcinicultura hoje, realmente, pelo que eu conversei com o Wagner, inclusive, para me atualizar, permanece sendo uma das atividades econômicas de maior sustentação dentro da comunidade. Então é isso, gente. Muito obrigada. Palmas aí para a Lorena, né, que apresentou muito bem esse trabalho denso que foi desenvolvido. Lorena, obrigada pela sua explanação. A gente agora abre 30 minutos para interações. Participantes que tenham perguntas para fazer para a Lorena, pode levantar a mão aqui pela ferramenta da plataforma e a gente vai seguir na ordem em que essas mãos são levantadas. Ou outra alternativa é colocar o questionamento de vocês no chat. A nossa servidora Mônica está de olho e ela vai acompanhar aí o que está aparecendo também no chat, tá? Lorena, quando se fala no arranjo produtivo local do camarão potiguara, além dos próprios indígenas potiguara, quais outras partes interessadas estão envolvidas nessa cadeia produtiva, né? Para que eles possam dar andamento nessa produção. É necessário que eles promovam os próprios indígenas potiguara promovam negociações com outras partes interessadas? Nesse arranjo produtivo, a gente vai ter, iniciando ali com a compra das larvas, por exemplo, você vai ter o grande mercado aí de venda Ai, gente, eu esqueci a palavrinha. Ai, gente. Mas você vai ter os grandes viveiros aí, né, de criação de larvas de camarão. Então, eles estão articulados com toda essa estrutura comercial, principalmente no Rio Grande do Norte. É interessante que o Rio Grande do Norte realmente é o estado mais importante, tá, na produção, na carcinicultura nacional, assim. Ele desponta realmente como uma grande referência ali. Então, eles têm uma relação muito grande com esses laboratórios, né, com esses viveiros de larvas, eles se articulam muito por ali. Tem muito ainda essa figura do atravessador, envolvido nesse arranjo para distribuição, porque como eles não têm uma regularização, eles não conseguem vender, né, assim, expandir a venda deles no mercado, nem no mercado local, né, a não ser em feiras, etc. Então, porque eles não vão conseguir também, né, atender a normas sanitárias, etc. Se nem a produção, que é a parte anterior, está regularizada, eles não vão conseguir essa correlação aí com os órgãos sanitários que seriam relevantes para a distribuição dessa produção, tá? Então, hoje, eles têm
a mão de obra muito mais centralizada, toda a parte de passagem de conhecimento e tudo, muito ali na comunidade mesmo, mas nesse momento inicial, eles têm essa relação com os laboratórios para a compra das larvas, tem uma certa assistência técnica também, tá? Já tiveram esse próprio trabalho do Luciano Amorim que eu citei, que foi realizado lá em 2015, também foi um trabalho de assistência técnica, tá? Porque ele vai fazer esse relato sobre a, o impacto ambiental da produção de camarão ali nos potiguara, mas ele é um técnico que conhece desse tipo de produção. Então, ele vai auxiliar ali os indígenas também a ter insights, inclusive a ter ganho de produtividade, a melhorar o uso do solo, tá? Porque é uma atividade realmente que tem impacto grande ali com com esse processo de preenchimento, esvaziamento constante dos tanques, tá? Necessidade de reequilíbrio de pH de solo, etc. É, mas tudo isso, com a regulamentação da atividade, poderia ser potencializado, tá? A relação deles com todos esses outros agentes do arranjo produtivo poderia ser potencializado com a regularização da atividade. Eles poderiam ter acesso a melhores preços, eles poderiam ter acesso a crédito rural, que é hoje uma coisa que eles não têm, é uma parte básica de um arranjo produtivo que os indígenas hoje não podem acessar, né? Eles poderiam ter também convênios para assistência técnica ali com os órgãos, inclusive regionais, que têm conhecimento para isso, tá? Na Paraíba, em outros estados próximos, como aconteceu lá com o Projeto Cooperar no final dos anos 90. Então, tem uma série de outros atores é, governamentais que poderiam fazer parte de uma forma mais intensa e mais, assim, produtiva, né, desse arranjo, que hoje estão um pouquinho fora em função dessa condicionante ambiental aí que se impõe. Certo. Foi possível perceber também, Lorena, que em toda a sua produção científica você demonstra muita preocupação em contextualizar bem o leitor ao longo do tempo, traçando linhas históricas, né? E uma das linhas históricas que você apresenta parte justamente lá de 1990, quando você fala que a delimitação da área ocupada e a distribuição de tanques em assembleia. A gente observa, então, a participação das assembleias naquele arranjo produtivo, né? E essas assembleias indígenas, bem como outras entidades associativas, podem ser resultado das próprias relações dos diversos grupos indígenas com a sociedade nacional ao longo do tempo. E lá em 1990, quando essas assembleias atuavam, né, nessa delimitação de espaço, na distribuição dos tanques, e considerando que a gente já está bem, num momento bem distante, né, daqueles 1990, essas assembleias hoje, elas ainda exercem papel dentro desse arranjo produtivo ou não? É só por conta da associação ali, quem está diretamente envolvido na produção do camarão? Olha, até onde eu sei, a associação realmente é quem, assim, é a figura que reúne muito esses processos todos envolvendo a produção de camarão. É uma questão imposta, eu acabei até de ver aqui um comentário do Moisés, falando se não seria mais interessante a constituição de uma cooperativa potiguara ao invés de uma associação. Eu confesso que eu não sei se essa hipótese foi pensada, tá, Moisés, lá ao longo das discussões da Câmara de Conciliação e Arbitragem lá na AGU, mas a proposta final foi a criação de uma associação, para que ela fosse essa figura representativa, tá, dos potiguara no processo de licenciamento ambiental. Então, hoje, a associação é quem reúne essas necessidades, esses anseios, essas discussões. Mas o próprio Wagner falou para mim que boa parte dessa atividade política foi um pouco desarticulada também, pela própria demora do Estado em dar resposta quanto ao licenciamento. Porque não era uma estrutura típica dos potiguara, eles resolviam isso em assembleias. Essa era a estrutura mais tradicional de resolução, né, pelo que eles relatam
de qualquer questão de uso do território ou compartilhamento do território, repartição do território em atividades produtivas. A associação foi meio que introduzida por uma exigência ali, por um acordo com o órgão ambiental, para que ele fosse o CNPJ, tá? Essa é a verdade, é incumbido do procedimento de licenciamento, tá? Então, esse é o início aí da associação. Mas o que o Wagner mencionou para mim é que boa parte dos carcinicultores hoje tem até ficado um pouco resistentes, não tem mais uma participação tão ativa como já teve. De que alguns carcinicultores, inclusive, se descadastraram e não estão contribuindo hoje com a associação, não estão participando hoje dessa associação. As assembleias são típicas, né, de qualquer maneira ali da organização territorial deles, então a maior parte dos assuntos vai passar por assembleia. Eles têm uma estrutura de organização política, né, bem consistente e tudo, mas no caso da carcinicultura, a principal catalisadora ali, né, de todos os processos ainda é a associação, ainda é a associação de produtores. Certo, Lorena respondeu duas perguntas de uma vez só, né? A que o Moisés fez lá no chat e a nossa aqui pela CODEP. E agora a gente vai seguir aqui a ordem de quem ergueu a mão, começando aí pela Jana, que quer fazer a interação aqui conosco. Jana, bem-vinda. Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Escutamos, Jana. Ótimo. Gente, parabenizar aqui o evento, né, da FUNAI e também a excelente fala da Lorena. Eu me chamo Jana e falo aqui do Ceará. Inclusive sou indígena, né, aqui da etnia Pitaguari. E para a gente realmente é muito enriquecedor poder participar de eventos, poder se atualizar um pouquinho, né, do trabalho aí da equipe. E aí eu fiquei com algumas curiosidades, claro, se tiver, né, no conhecimento da Lorena ou de mais alguém aqui participando do evento. E aí, a minha primeira curiosidade, Lorena, foi com relação ao etnomapeamento, né? Eu não sei se eu realmente compreendi a logística, né, como que realmente foi feito dentro da vertente do seu trabalho, mas assim, como eu queria entender um pouquinho pela sua experiência, como que ocorreu essa relação, né, com a comunidade deles, dos potiguaras, se foi uma relação favorável, pacífica, se houve realmente essa participação, né, como ocorreu essa divulgação, e assim, eu fiquei muito curiosa nesse aspecto, porque a gente passou por um processo de etnomapeamento recente aqui na comunidade, né, eu participei como voluntária, e assim, pelo menos na nossa experiência, a gente viu essa carência, né? Faltou um pouco de divulgação, a gente sentiu falta dos nossos troncos velhos, né? Como a gente costuma chamar, para enriquecer, para trazer realmente algo mais encorpado, né? E aí eu coloco essa primeira curiosidade. A segunda seria mesmo para entender como que eles, né, os potiguaras, eles se colocaram diante desses passivos ambientais, né, tendo em vista que a carcinicultura é algo muito prejudicial, né, quando eu penso, pelo menos assim, na questão dos efluentes, né, do descarte, a questão de uso de produtos químicos, eu sou leiga, mas acredito que envolva também, e pelo fato de ser em um local muito próximo ali, né, como você falou, de vulnerabilidade ambiental, né, de APA, áreas de manguezais, enfim. Eu estou colocando tudo, tá, Lorena? Tá. Para mim fechar aqui a fala. E aí a minha terceira curiosidade ficou com relação ao selo indígena, né, que é algo relativamente novo, e eu fiquei curiosa se, obviamente, eu acredito que como teu trabalho, né, já deve ter sido aí alguns anos atrás, mas como que você vê, né, essa relação que a cooperativa poderia atuar em forma de beneficiar mesmo esses produtos, né, e fazer essa relação, né, tendo em vista que a questão do licenciamento ambiental é algo que ainda é um gargalo, né, para eles. É basicamente isso. Bom, então,
Respondendo ao primeiro tópico, Jana, o etnomapeamento, eu mencionei que eu acabei acessando esse trabalho quando eu trabalhava ainda na área de divulgação e editoração, né? Então, e não foi um trabalho de campo que eu fiz, foi um trabalho que eu editorei o resultado dos técnicos. Eu diagramei o livro que foi produzido a partir do trabalho dos técnicos. Então, tinha a equipe da CGGAM, CGMT, enfim, foi uma equipe multidisciplinar que fez esse etnomapeamento lá dos Potiguara, na Paraíba. É, então, eu não poderia falar, né, sobre esse processo em específico de campo, do etnomapeamento. Quanto à minha experiência de campo com os Potiguara, foi muito positiva, houve uma receptividade muito grande, principalmente porque lá em 2018 eles estavam ali já caminhando para uma resolução na Câmara de Conciliação para chegar-se a um consenso sobre como seria feito esse processo de licenciamento. Então, para eles era interessante que quanto mais gente estudasse, falasse sobre aquilo, né, trouxesse elementos novos, para eles seriam muito interessantes. Então, eles me receberam bastante bem, assim, para esse trabalho. A outra questão sobre o impacto ambiental realmente é uma atividade muito controversa. A caça-cultura é uma atividade muito controversa. Eles têm um arranjo produtivo de pequenos tanques. Então, são tanques realmente muito pequenos, assim. A maioria dos tanques tem 1 hectare. É bem pequenininho comparado com qualquer fazenda de camarão de extensão, assim. Mas tem efluente. Quando você faz o esvaziamento do tanque, esse efluente vai para o canal, vai chegar no mangue, vai chegar no mar. É, é, Eles usam baixíssimo produto, como é que fala? Produtos. Defensivo agrícola, ou esse tipo de coisa, não aparece muito na produção deles, tá? Eles tratam basicamente com cal, inclusive essa era uma questão, a terra para reequilíbrio de pH. Então, essa era uma questão, inclusive, que às vezes poderia melhorar na técnica produtiva, na circulação de conhecimento sobre melhoria e ganho de produtividade ali, com qualidade ambiental, porque eles não tem, inclusive, capacidade financeira, né, de ter acesso a outro tipo de produto para dar sustentação à produção deles. Também pelo fato de que não tem acesso a crédito agrícola relacionado a essa atividade. Mas é uma atividade controversa. No entanto, é uma atividade que existe no país e que é regulamentada para outros produtores, não indígenas, né? Então, a grande questão era exatamente o fato de que em outras regiões do país, não indígenas têm essa atividade produtiva regulamentada, fiscalizada adequadamente, tá? Pelos órgãos ambientais, pelos órgãos de vigilância sanitária, e no caso já da distribuição, né? E no caso dos potiguara ainda havia essa resistência muito grande de fazer a regulamentação, porque a ideia deles era exatamente também licenciar para melhorar as práticas do ponto de vista ambiental, né? Então eh, a grande questão deles impedir em requisitar o licenciamento, é entrar em um entendimento com os órgãos ambientais para pensar, ok, então como é que eu melhoro o meu despejo de rejeitos aqui de efluentes, né? Como é que eu posso melhorar essa prática? De que maneira eu posso melhorar a qualidade dos tanques? De que maneira eu posso melhorar a qualidade da água que é descartada ou que circula nesses tanques ao longo do ano, né? Durante as várias despescas aí que são realizadas. Então, tem um pouco dessa questão, tanto do lado dos indígenas quanto da FUNAI. Então, o meu trabalho, ele foi assim, não no sentido de camuflar o impacto ambiental de uma atividade de carcinicultura, porque ele realmente é médio para alto, é impossível não falar disso, assim. Mas o olhar foi sob a perspectiva indigenista, né, de tentar avaliar que essa atividade ela está estabelecida entre os potiguara da Baía da Traição. Ela está estruturada e ela constrói ali arranjos familiares, arranjos econômicos importantes dentro da comunidade. Então, como é que a gente pode, então, mediar todas essas necessidades, a necessidade de preservação ambiental e a necessidade de manutenção dessa estrutura econômica para as famílias, né, ali nos potiguara da Paraíba. A última pergunta, eu me esqueci, você vai ter que me falar de novo.
Era com relação à questão do selo indígena, né? Ah, tá. Sim. Pronto. O selo não estava em discussão, assim, já havia tido até a criação do selo, né? Já estava ali bonitinho a identidade visual do selo, mas a atividade potiguara não pode ter selo porque ela não está regulamentada. Então, assim, para eles essa é a maior essa é a maior pedra no sapato, né? É realmente você conseguir finalizar o procedimento de licenciamento ambiental para você poder colocar um selo e falar: esse camarão é potiguara, esse camarão é indígena, de produção comunitária, né? Então, eles não podem ainda ter esse selo na produção deles, porque é uma prática que precisa de licenciamento ambiental, porque é uma prática de impacto considerável nessa região do Apicum e dos Salgados, né? é, mas que não tem ainda. Então, ela acaba sendo comercializada de maneira irregular. Então, não poderia ainda ter acesso ao selo indígena. Para eles, seria um ganho tremendo. É exatamente essa a luta da associação, tá? É exatamente essa a principal bandeira aí da associação. Ok, Lorena, obrigada. Imagina. Seguindo a ordem aqui, a gente tem mais 2 mãos levantadas. Na sequência, a gente vai lá para o chat para ver perguntas, comentários que estão lá com a Mônica. E relembrando, antes da gente continuar aqui com as interações, relembrando a lista de presença para vocês registrarem a presença no evento e possibilitar que nós possamos confeccionar os certificados. Está no link que a Mônica já compartilhou no chat, vai compartilhar agora novamente. A gente chegou num pico aqui de 57 presenças, mas acompanhando aqui o controle dos registros das presenças, a gente só tem 32 presenças registradas. Então, quem não registrou ainda, registrem para não ficar sem o certificado, tá bom? Prosseguindo, Carolina Delgado. Carolina, a gente vai ter um encontro marcado com ela amanhã. Carolina. Então, não aguentei ficar sem falar hoje. Amanhã, né, vou estar falando para vocês mas na verdade eu vi muitas semelhanças assim com o meu trabalho, inclusive de bibliografia e a questão, né, do licenciamento ambiental. Os Potiguara e os Pareci têm essa questão do licenciamento, né, da autorização para atividades de impacto ambiental dentro das suas terras, então tem muita semelhança. E eu me lembrei que eu estive num evento nesse ano passado de antropologia e eu conheci um professor que faz pós-doutorado com os Potiguara, que ele chama José Glebson Vieira, é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, se você tiver interesse em continuar a pesquisa ou essa mesma dúvida da Heloísa no começo, né, porque é um trabalho da antropologia, então essa questão mais de organização social e talvez se são o mesmo povo dos outros potiguara, essa questão etnológica talvez esteja mais... Ele ainda estava fazendo o trabalho, né? Não tinha terminado, mas depois eu tenho o contato dele também. Se você tiver interesse, eu posso te passar. Aceito. Depois. E parabéns pelo trabalho, eu gostei muito do trabalho da apresentação. Vou ler o artigo que está no site todo. Obrigada. Obrigada, Carolina, agradeço. Obrigada, Carolina. Agora a gente vai ter a participação da Alexia Lara. Por favor, Alexia. Boa tarde. Dá para escutar? Sim, estamos te ouvindo. Vou tentar abrir a câmera, aqui a conexão não está favorável. Boa tarde. Perfeitamente. De antemão, antecipando o Feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês. Gostaria de parabenizar a Lorena pela pesquisa, inclusive é o nome da minha irmã que está desenvolvendo uma pesquisa sobre saúde bucal na minha comunidade indígena. Que legal. Sou indígena da comunidade Pancará, na cidade de Carnabeira da Penha, no estado de Pernambuco. E eu fui impactada durante toda a palestra por uma fala da Lorena que ela ouviu de outro indígena. Nós indígenas vivemos o presente. A gente representa mais de 500 anos de resistência. Estou iniciando minha vida, né, na iniciação científica, acabei me formando em administração
E hoje minha tese de mestrado é voltada para o etnodesenvolvimento na minha comunidade. E a pesquisa da Lorena me deu um norte hoje, assim, que eu não esperava. Ai, que bom saber. Gostaria de parabenizar novamente. Vou ler sua pesquisa e muito obrigada pela formação. E uma das questões que foi debatida foi a questão do Nordeste. E em termos de pesquisa hoje, como o foco é as pesquisas das mulheres no indigenismo, um marco histórico em todo o povoado indígena foi a questão dos portugueses chegando no nosso território. E se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, eles chegaram pelo Nordeste. A gente não representa apenas 500 anos de resistência, a gente representa a maior parte de toda uma miscigenação nacional. O impacto dessa chegada, ele chegou no Nordeste. Então, toda a miscigenação presente na nossa cultura, presente nas nossas tradições, ela teve um impacto maior. Isso é importante sempre lembrar. A gente ocupa o presente, mas a gente também tem que se desenvolver. A gente tem que buscar novos aprendizados, né? A gente tem que buscar tecnologia, porque a gente tem que mostrar a nossa cultura, não somente no nosso território, mas internacionalmente. Para a gente preservar a nossa cultura, o que a gente continua realizando é a expansão. A gente tem que aprender sobre a internet porque a gente tem que continuar disseminando toda a nossa cultura, seja ela através da pesquisa, seja ela através do desenvolvimento e outros meios de conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a Lorena pela pesquisa dela, que eu vou ler do início ao fim e que certamente será uma grande inspiração na minha pesquisa de mestrado. Muito obrigada. Eu agradeço muito, Alex, assim, e é isso, o que me chamou muita atenção da relação dos Potiguara com o território é exatamente esse longo tempo de contato, isso faz muita diferença. A região da Baía da Traição, assim como outra região que eu conheço, que é ali Caraíva, com os Pataxó, é uma região de conurbação, digamos assim, entre a terra indígena e um município, né? Então, a terra indígena está do lado do município da Baía da Traição. E é curioso que há uma correlação, uma coexistência muito positiva, assim. Os indígenas falam, às vezes, das aldeias, como se fossem quase bairros da cidade, da Baía da Traição, sabe? Assim, é quase uma cidade indígena, assim, é parte expandida do território, né? Não se utiliza fazer demarcação, né, ou desapropriação de áreas urbanas, né? Quando do processo de demarcação de territórios. Então, no caso aí dessa correlação, seja lá de Caraíva, dos Pataxó, com terra indígena Pataxó com Caraíva, ou da terra indígena Potiguara com a Baía da Traição, tem esse contato aí com o município, que é meio fora, meio dentro, sabe? Então, é um território que eu acho que, inclusive, dentro da cidade, foi retomado pelos Potiguara. Só essa história de retomada já é uma coisa muito característica dos indígenas do Nordeste, né? Eu não sou indígena, mas eu sou rondoniense, minha mãe é servidora aposentada da FUNAI, o indigenismo é hereditário lá em casa, e... Então, assim, eu convivi na minha infância em Cacoal, mais com a realidade do Cinta Larga, do Suruí. É uma realidade absolutamente diferente dos povos indígenas do Nordeste, né? São outras questões, são outras problemáticas, são outros desafios no território, né? Então, essa história de você falar, cara, eu estava aqui, eu fui tirado, mas eu vou voltar e eu vou retomar. Então, isso é muito forte. A relação deles com esse espaço é uma história que eu aprecio demais, assim, que realmente me envolveu grandemente. Obrigada, Alexa, pela colocação. Lorena, vamos lá para o chat, então. Mônica, o que a gente tem ali de interações no chat? Boa tarde. Tem duas perguntas, né? Uma feita pela Carla Cecília, da CRPP, que ela faz uma pergunta aqui. A atividade produtiva envolve toda a comunidade indígena, tanto a produção quanto o retorno econômico, ou é restrita a algumas famílias?
Ela também traz o questionamento se a atividade de carcinicultura impulsiona a formação acadêmica dos jovens para essa área ou apenas o repasse do conhecimento prático adquirido dos mais velhos aos mais jovens. Excelentes perguntas, já tinha dado uma lidinha nelas aqui no chat. Então, Carla, a atividade produtiva, ela envolve algumas famílias só. Essa divisão quer dizer, as famílias que estão nas aldeias que têm proximidade com esse território onde é possível fazer o cultivo de camarão. Então, tem regiões, né, mais altas na aldeia, que estão mais longe da praia, do mangue, em que não vai haver a possibilidade. E aí essas famílias tem outras atividades produtivas incorporadas, né? As roças de macaxeira, de inhame, de melancia, produção de cana-de-açúcar, em alguns casos. Então, o território é recortado por várias atividades econômicas, dentre elas a carcinicultura. Então, a atividade atende diretamente somente algumas famílias, tá? Mas o retorno econômico, ele acaba se expandindo um pouco. Por quê? Tem as famílias que vão que podem não estar nessa região, mas que vão ser mão de obra no momento de tratamento dos tanques e de despesca, tá? Há necessidade de acréscimo de mão de obra nessas etapas da produção. E também há algumas famílias que acabam participando e contribuindo como distribuidoras do camarão nas feiras locais, tá? Que vão levar parte dessa produção e distribuir de uma forma mais artesanal ali, rudimentar, né? Então, tem uma venda grande, às vezes, para esses caminhões aí de empresas que vão. Eles relatam até que teve uma época que uma empresa de Santa Catarina foi até lá com um caminhão frigorífico, comprou toda a produção, para eles foi incrível, só que, como não está regulamentada, a empresa não quis ir mais, porque ficou com medo de também receber algum tipo de multa, etc. Então, tem a saída de produção por essa via, mas tem também a saída nas feiras. E aí são outras famílias que vão até o tanque e falam, ei, fulano, sobra um pouquinho para mim? Sobra. Aí ele vai e leva, né, alguns quilos ali de camarão e comercializa na feira. Então, tem aí uma cadeia de produção dentro da própria terra indígena, tá? Não só para as famílias que têm os tanques diretamente, que são as beneficiárias diretas, mas tem os beneficiários indiretos aí em outras etapas da produção. Quanto à atividade impulsionar a formação, nossa, achei incrível sua pergunta, seria excelente, né? Mas eu não vi, tá? Eu não sei como nesse ponto, acho que você me deu um insight que faltou eu fazer essa pergunta para aqui da CGE Etno atualmente, assim, né? Mas quando eu fui fazer a pesquisa, não havia esse impulso tão grande na formação acadêmica voltada para a carcinicultura, havia um repasse de conhecimento prático, tá? O repasse é mais do conhecimento empírico ali, enfim, do que cada um deles foi adquirindo ao longo do tempo de produção. A próxima pergunta, ela foi feita pela Clarice Carvalho. Ela parabeniza o trabalho e ela gostaria de saber se tem alguma informação sobre como funciona a gestão dos recursos financeiros gerados pela atividade, se a gestão é da própria comunidade ou os recursos geram outros benefícios econômicos para a população potiguara da terra indígena. Na gestão dos recursos, ela não é comunitária, ela é familiar. Aí as famílias que produzem são as famílias que, enfim, vão gerir os recursos próprios, tá? Os seus recursos ali advindos da atividade econômica. Então, não há uma gestão comunitária de recursos, é uma gestão familiar. O arranjo é de gestão familiar. O que eles têm um arranjo que beneficia a mais de uma família. Então, por exemplo, se você tem 10 tanques, você não tem só 10 famílias beneficiadas. Você tem pelo menos 30. Você vai ter um rodízio de famílias em cada um desses tanques, tá? Tem algumas famílias que, nos diálogos, apareceu isso, assim. Tem algumas famílias que, com o tempo, elas acabam saindo da atividade. Elas acabam se retirando, assim. Porque elas têm uma dificuldade de manter. Porque é custoso, é oneroso, né? Você precisa comprar cal com frequência, você precisa contratar mão de obra para os períodos de despesca, você precisa estar frequentemente avaliando a qualidade da água, você precisa comprar as larvas para fazer o preenchimento dos tanques, você precisa comprar ração. Então, é oneroso, né, do ponto de vista financeiro também, não só de trabalho.
Então, com o tempo, algumas famílias foram saindo. Então, é uma atividade que poderia ter mais gente ainda beneficiada, tá? Com essa lógica aí do rodízio de famílias por tanque. Mas por questões financeiras, atualmente gera menos efeitos, assim, né, financeiros para a comunidade do que teria o potencial de gerar, tá? Mas hoje em dia, os benefícios econômicos que eu pude vislumbrar assim na comunidade é realmente uma certa independência financeira, uma segurança, uma estabilidade maior, tá, das famílias que estão envolvidas nessa atividade. Então, isso já é um ganho enorme, né, para eles, é, e que pode ser ainda maior se a gente, como eu mencionei, se a gente conseguir fazer essa regularização da atividade. Então, quanto à gestão dos recursos, acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida. Só tinha essas duas perguntas no chat, tá? E é isso. Bem, gente, Acho que agradeço acabou de muito. chegar mais uma pergunta aí, ou não, Mônica? Ah, Tá. chegou Acabou de a ver, sim. Yasmin. Desculpa. A Yasmin, ela mais uma vez, ela parabeniza também o trabalho e ela diz que a indígena potiguara está grata por trazer um trabalho um pouco da nossa cultura potiguara. Ela fez um elogio, né? Não tanto um questionamento, mas um Uhum. elogio do seu trabalho e da importância da carnicicultura para a renda, né, do povo da região. Ah, eu fico muito feliz, Yasmin. Obrigada pelo comentário. Eu fico muito, muito, muito grata, assim, porque esse é um trabalho que eu fui recebida de portas abertas. Eu passei na casa de várias pessoas na aldeia. É, e é isso, assim, quando você vai numa aldeia, você vai na casa das pessoas. Eu fico meio emocionada, mas eu sou canceriano, né, gente? Foi mal. Então, assim, quando você vai numa aldeia, você vai na casa das pessoas. Você não é qualquer espaço, né? Então, você ser recebido, assim, é muito especial. Então, as pessoas me receberam de portas abertas, não sabiam quem eu era. Eu não sou uma servidora de campo, né? Eles não me conheciam da CGET, não me conheciam da CGMT, da CGI, de lugar nenhum. Eu vim lá da área meio, meti da besta e falei, quero falar sobre o arranjo produtivo de vocês. Então, assim, esse retorno, Yasmin, para mim é incrível, tá? Muito obrigada, fico feliz de poder fazer jus, tá? A beleza, a grandiosidade do povo potiguar, assim. Eles me receberam lindamente e aí eles queriam pescar. Não, vamos fazer despesca antecipada aqui, porque você tem que levar o nosso camarão. Então assim, é muito bonito você fazer um trabalho de pesquisa dessa maneira, sabe? É, Então, é isso. Eu sou imensamente grata aos meus colegas da CGET no que me oportunizaram isso. Tenho que deixar isso registrado. E, e claro, aos potiguara que abriram a casa deles, a vida deles, o sustento deles, o dia a dia deles para uma desconhecida e acreditaram que esse podia ser um trabalho positivo. Obrigada, Lorena. Mais uma interação aqui para a gente encerrar com a nossa coordenadora geral de gestão de pessoas, que está acompanhando o nosso evento desde segunda-feira. Poliana, o microfone é seu. Elô, pode fechar a câmera e chorar. Merece. Que lindo, gente. Bom, Lorena, muito obrigada. É curioso a gente estar na área de suporte, na área meio, e descobrir uma pessoa que se dedicou a um estudo de área finalística, né? A gente tem muitos servidores nossos que são de área meio e que tiveram alguma experiência em alguma regional nossa, né, de área finalística, como é o meu caso, e outros colegas daqui que estão na área finalística e ainda exercem as atividades finalísticas da FUNAI, mas também a área de suporte na FUNAI, né? Então, é muito interessante saber que é possível fazer essa correlação, que a gente não está desassociado. Não é porque nós estamos na área de suporte que a gente não tem
uma preocupação e um zelo e uma vontade de também entender sobre a política indigenista na parte finalística, né? Mas para mim a surpresa desse evento, além desse fato, que eu acho que é interessante e que tem que realmente ficar registrado dessa possibilidade para que os servidores da área de suporte não se restringam somente aos assuntos da área de suporte, né? Que eles possam abrir o leque aí de opções para outras pesquisas, é o fato da participação dos indígenas e das indígenas principalmente, né? A fala delas toca muito a nossa equipe, principalmente, porque mostra que a gente está seguindo num bom caminho e que a gente ainda tem um potencial em que pese as dificuldades, em que pese a situação da FUNAI como um todo, mas a gente não está desistindo, a gente está persistindo, e sobre persistência e resistência, a gente tem bons professores. Prova disso são os indígenas, principalmente do Nordeste, né, que já estavam aqui muito antes e sofreram todas essas investidas e enfim, esse evento catastrófico, né, do Brasil colônia aí, em que eles retomam muito antes do que, por exemplo, os indígenas do interior do Brasil, como é o caso do que eu já presenciei no Mato Grosso do Sul. Então, a lógica de retomada e de resistência, ela também segue a lógica de como se deu a invasão, né? Isso é muito, muito importante. E aos indígenas e às indígenas que estejam assistindo, se preparem para o concurso da FUNAI, usem todo esse conteúdo que a gente tem no canal do YouTube, no Centro de Formação de Política Indigenista, para que vocês também visualizem a forma de contribuir para a FUNAI enquanto indígenas, né? Para além de já serem o nosso motivo de existência, né? Elô, respirou? Vamos seguir firmes e fortes para amanhã? Vamos lá? Então, pronto. Deixa eu só fazer um agradecimento especial aqui para os meus auxiliares de pesquisa, que eu mencionei lá no começo, que eles estão aqui no chat. Meu filho está fazendo um auê aqui no chat, mandou até foto. Obrigada, mãe, obrigada, filho, por vocês estarem aqui. O meu agradecimento para a realização, ao longo da realização dessa pesquisa, vai especialmente para vocês que estiveram comigo na Baía da Traição ao longo desse estudo. Prontos, chegamos ao final do nosso evento de hoje. Amanhã o nosso compromisso a partir das 15 horas. Quem se inscreveu no evento recebeu por e-mail o link de transmissão, é o mesmo link que nós estamos usando durante todos os dias de palestra. Aguardamos todos amanhã novamente a partir das 15, com a servidora Carolina Delgado, que vai trazer os conhecimentos que ela desenvolveu em âmbito científico. E aguardamos todos vocês. Muito obrigada, pessoal, pela participação, servidores da FUNAI, servidores de outros órgãos, comunidades indígenas presentes. Obrigada pela participação. Lorena, um grande beijo para você, parabéns de novo. O pessoal não para de te elogiar aqui no chat, depois você dá uma olhadinha, se for possível, compartilha o teu Instagram que o pessoal quer te seguir, você vai virar influenciadora digital a partir dessa palestra. Ai, muito obrigada, gente. A gente, como anfitriãos, né, a gente vai ficar por aqui aguardando a saída de todos vocês aqui da sala. A gente vai desligar nossas câmeras, nossos microfones e daqui a alguns minutinhos a gente fecha, tá? A transmissão. Obrigada a todos, até amanhã. Até. Oi, filho. Ô, Paco. Oi, meu amor. Coisa linda. Oi. Oh, mas tá um homem. Que tá lindo. Tá lindo, querido. Um beijo para sua avó aí, tá? Cadê a tua avó?